Fala galera, vamos continuar aqui o nosso estudo da termologia, termodinâmica. Vamos falar um pouquinho sobre máquinas térmicas. Máquina térmica, ela é capaz de converter um tipo de energia, que no caso é a térmica, que tem a ver com aquecimento, com calor e tudo mais que você já conhece, com algum tipo de trabalho mecânico. Então, por exemplo, eu quero usar um combustível, que pode ser qualquer coisa que aqueça, que faça aquecer, o carvão ou o que for, e eu quero, a partir disso, fazer alguma coisa se movimentar. Pode ser uma engrenagem, pode ser alguma coisa que vai e volta, algum trabalho mecânico, alguma coisa que se desloque, que se mexa. Então, se você observar aqui as animações, ó, você tem três tipos diferentes ali de máquinas térmicas. Ó, a primeira ali, ó, tem um pistãozinho aqui, tá vendo? Ele fica nesse cilindro se mexendo. Então você vê que o pistãozinho ele vai, depois ele volta. Isso tem a ver também com o quê? Com ar aqui dentro, graças a essa chama. Aí você vê que ele consegue fazer uma engrenagenzinha aqui se mexer desse outro lado. Tá? Então esse é um tipo de motor, motor de Stirling. Você tem também outra animação que você vê que funciona de maneira... É diferente, mas é parecido. Você vai continuar tendo aqui o combustível entrando, você vai continuar tendo uma engrenagenzinha se mexendo ali, e você vai ver a troca de calor acontecendo ali, né? Com o calor chegando, com o calor saindo. E no terceiro você vai ter basicamente um funcionamento um pouco diferente, mas que segue o princípio de uma máquina térmica. Você vai ter uma fonte de calor, alguma coisa está subindo e descendo e está movendo o quê? Uma engrenagenzinha que faz isso aqui girar. Você percebe que o que eles têm em comum são alguma coisa que aquece e algum resultado mecânico disso. Sempre tem alguma coisa mexendo, mexendo e mexendo. Afinal, são máquinas térmicas. Bom, Thomas Savery não foi o primeiro camarada a criar uma máquina térmica, mas ele foi o que fez algo assim muito relevante, muito importante. Ele criou a máquina térmica numa época que você precisava muito de extração de carvão, né? Só que para isso você precisava cavar mais fundo. E quanto mais fundo você cavava, mais você encontrava água. Então você precisa tirar a água lá de baixo. E para tirar a água lá de baixo não era fácil. Ele criou uma máquina que era capaz de bombear água. Então ele conseguiu fazer um sistema em que essa máquina, através do calor, conseguia fazer uma alta pressão ali na água e fazer ela subir como vapor. Você até encontra alguns brinquedos, né, como esse aqui da simulação que você está vendo, dessa animação, que basicamente é um tipo de máquina de Savory, que você tem ali uma fonte de calor ali e baseado nela você consegue fazer com que a água aqui dentro suba em alta pressão e faça girar mecanicamente, como você está vendo aqui, ó, girar o objeto pela terceira lei de Newton, né, da ação e reação. Então você consegue fazer esse negócio girar porque ele está expulsando quem? O vapor da água aqui. O vapor da água sai para um lado e essa roda gira para o outro. Então é interessante, né? Você vê que você está usando uma coisa térmica que tem como finalidade algo mecânico. Depois a gente teve o Thomas Newcomen, que ele precisava resolver o mesmo problema, que era o problema das minas. Só que ele criou uma versão muito diferente, uma versão modificada, mais potente dessa máquina de Savory. Uma versão própria do Thomas Newcomen. Se você observar aqui a máquina dele, é bem diferente da outra, né? Você percebe que você vai ter aqui uma fonte de calor, você vai ter alta pressão aqui em relação ao vapor d'água, né? E você vai continuar vendo uma coisa movimentando aqui. Você vai ter um escape para cá e você vai ver que fica um sobe e desce aqui. Esse sobe e desce tem a ver com o fato da pressão estar empurrando esse cara para cima. E esse cara que desce. Não é nada que empurra aqui desse lado ele para cima. Não tem isso. É o vapor que está fazendo em alta pressão empurrar esse cara para cima. Então, graças a isso, fica esse movimento de sobe e desce, sobe e desce. E com isso você consegue, por exemplo, bombear a água para cima. Né? Nessa simulação aqui é algo parecido, está explicando a mesma coisa. Tem a energia aqui do carvão mineral, que ele é ali basicamente aquecido, né? Serve como combustível. Você vai ter ali um vapor em alta pressão, criado pelo aquecimento, e você vai ter essa corrente aqui que ela não tende a empurrar, como eu falei, ela só tende a puxar.
Então é interessante, né? E aqui chegamos ao cara talvez mais importante, que é o famoso James Watt. Não por acaso você conhece ali a unidade dele, né? Ah, tem um aparelho aqui que ele tem um aspirador de pó, por exemplo, que ele tem 1000 watts de potência. 1000 watts é justamente em homenagem a James Watt. A gente aprendeu muito com ele sobre energia e ele também fez máquinas térmicas. Então ele simplesmente conseguiu pegar a máquina de Newcomen e obter 75% a mais de eficiência. Então ele pegou, viu todos os defeitos, viu para onde estava sendo perdida o trabalho, né? Que o objetivo de uma máquina térmica é realizar trabalho. Se você não consegue realizar aquele trabalho mecânico bem, é porque você não está sendo eficiente. Então o que você tem que fazer? Buscar os métodos para poder deixar mais eficiente possível. Então, por exemplo, ele pegou a máquina do Newcomen, viu que tinham erros ali no projeto e conseguiu modificar, criando uma máquina melhorada, mais eficiente. E graças a ele você teve a Revolução Industrial, que basicamente foi uma revolução muito importante, porque você começou a ter cada vez mais automatização, né, no seu trabalho. Você não precisava mais de ter tanta gente ali fazendo as coisas, ou às vezes até animais em alguns locais precisando fazer algum tipo de trabalho, ou a água, né, um moinho de água ou animal. Não, você conseguia usar um combustível e para poder fazer uma otimização no processo, você conseguir fabricar mais coisas de maneira mais eficiente, mais rápida, né? E assim diminuir o custo. E também você vai ter uma evolução muito grande no quê? No transporte. Imagina, quando você usava lá aqueles cavalos para poder, os charretes, né? Para você poder se movimentar. Era infernal, as estradas eram ruins e tudo mais, então tudo era muito infernal. Imagina você fazer uma viagem longa de um país para o outro na Europa, tendo que pegar um cavalo. Horrível, né? Vai ser sofrível uma viagem dessa, muito sofrível. Então, através da máquina a vapor, você conseguiu, por exemplo, ter o quê? Maria Fumaça. Aquele famoso trem que usa o quê? Vapor. Não por menos você vê aqui toda a fumacinha saindo, né? É porque ela usa realmente algum combustível que gera uma queima, e com isso gera um movimento mecânico do transporte, né? No caso dessa máquina a vapor, o trem. Bom, tem um lado ruim também, efeito colateral, né? Por causa disso, você vai ter muita fumaça saindo de fábrica e, bom, poluição a gente sabe o que acontece, né? Aquecimento global e por aí vai, problema de saúde e tudo mais. Bom, vamos para algo interessante. Vamos falar sobre carro. Uma coisa que todo mundo conhece, né? Pô, carro, todo mundo vê por aí, ônibus e tal. Como é que funciona um carro? O que o carro tem a ver com a máquina térmica? Bom, o carro não usa combustível, seja etanol, gasolina, ou seja, o diesel. Se ele usa um combustível, é porque ele faz uma queima. Então ele vai transformar alguma explosão, alguma coisa térmica em quê? Em movimento mecânico. Como você vê aqui nas 3 simulações, olha o que elas fazem. Sempre acontecem explosões aqui, né? Aqui também, aqui. E o que você vê a partir disso? Por causa dessas explosões, você tem esse movimento de desce e sobe, ó. Todo mundo aqui está subindo e descendo, descendo e subindo. E com isso você gira coisas aqui, ó, como você pode ver, ó, você gira coisas aqui. No caso, isso aqui é o virabrequim. Você gira isso e com isso você gira a roda. Então é uma coisa complexa para fazer algo simples, girar a roda. E outras coisas também, claro. Então o motor, ele basicamente tem 4 tempos, tá? E esses tempos, eles vão mostrar para a gente como é que funciona esse processo de subir e descer. Dentro de cada cilindro que você vê ali, né, cada parte que é o cilindro, você vai ter o pistão. O pistão é esse cara que sobe e desce, tá vendo? O camarada ali que vai subindo e descendo. Então, ele é um pistão que está dentro de um cilindro. Então, é graças ao movimento dele, desse pistão, que você tem o quê? Esse virabrequim aqui, ó, que fica basicamente movendo, girando, girando, girando. E ali você vai ter todo o conjunto ligado à roda, tá? Então é legal. Vamos ver como é que são esses tais 4 tempos. Bom, primeiro tempo é a dimissão. O que seria a dimissão? Você precisa fazer com que o ar entre. Você precisa fazer com que o combustível também entre, né? Então o que você faz ali? Você primeiro chama o ar,
né? Você abre aqui, ó, tá vendo esse movimento de descida? Você abre aqui o maior espaço possível fazendo o pistão descer. O pistão desce, e o que você coloca ali dentro? Você coloca ar e você coloca combustível, né? Então, na admissão, você mistura ar e combustível. Depois, bom, segundo passo, ao fazer isso, você vê que o virabrequim já mexe, né? Ele já vai, ao descer aqui o pistão, o virabrequim mexe. É importante. Segundo processo aqui, segundo tempo do motor, o movimento do virabrequim vai continuar, ele vai girar. E com isso vai empurrar o quê? O pistão para cima. Quando você colocar o pistão lá em cima, você vai fazer uma compressão. Então você vai pegar essa mistura e vai comprimir, fazer muita pressão. Então você vai comprimir a mistura. E com isso você vai ter muita o quê? Pressão ali dentro. Está misturando de forma muito forte o combustível, gasolina, etanol, diesel, o que for, com o ar ali dentro. Lembra, para você poder fazer uma explosão, você aprende isso na química. O que você tem que ter? Oxigênio. Então é por isso que você deixa entrar o ar. Você não vai explodir a coisa do nada, você vai explodir misturando ar com combustível. Aí uma coisa que eu posso adiantar para vocês. Por que o motor turbo ele é melhor? O motor turbo é mais eficiente? O turbo é legal? Por quê? Porque o turbo tem uma turbina que joga mais ar ali dentro. Então você tem mais ar com combustível e você tem uma explosão mais forte ainda. Então o motor turbo, com essa turbina, turbocompressora, ela é mais eficiente ainda. Tá? O que vai acontecer então no terceiro tempo? No terceiro tempo você tem a combustão ou também explosão, tanto faz o nome. E aí entra uma coisa que você já ouviu falar de um carro, que é a vela. O que a vela faz? Ela solta uma faísca, uma fagulha. É isso que ela faz. A função da vela não é igual a vela que pega fogo, mas é uma vela que tem uma faísca. Igual o fogão, sabe? Aquele fogão elétrico, você aperta o botãozinho e faz tss, ele liga aí uma faísca. Então, a vela faz isso. Ela acende uma faísca e o que vai ter lá dentro? Você vai ter a mistura de ar e combustível e uma faísca. O que você espera que aconteça de ar, combustível e uma faísca? Bum! Uma explosão, uma combustão. E é por isso que você vai ver uma seta aqui para baixo, ó, que vai fazer o que com esse pistão? Esse pistão vai descer. Então, o que vai acontecer com o virabrequim? Ele vai mexer de novo. Então, cada processo desse, o virabrequim fica mexendo, mexendo, mexendo. Ele vai mexer a roda, que é o que interessa. Depois que você tiver ali o pistão lá embaixo, então o pistão já está lá embaixo, e você vai ter tudo queimado, você queimou o ar e o combustível, ou seja, se teve aquela queima, não tem mais combustível ali, tem o detrito, tem coisa que tem que ser jogada fora, senão você vai entupir ali o seu cilindro e vai dar problema. Você vai ter alguns processos ali que atrapalham o carro, que você vai bater pino. Tá? Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que fazer o virabrequim girar, é um movimento que ele vai ter ali, contínuo, e ele vai empurrar o pistão para cima. E quando ele fizer isso, quem é que vai sair? Quem vai sair vai ser basicamente esse ar sujo com o combustível já queimado. Então ali é exaustão ou escape. Você vai jogar fora, tá? Então aqui você vai ter a exaustão ou escape que joga fora ar mais combustível queimado. Essa é a combustão escape. E para onde que vai isso? Você sabe, né? Você tem que tratar isso lá dentro do carro para não poder poluir o meio ambiente. E depois você joga ele lá atrás. Sabe onde sai a fumaça do carro? Lá no escapamento. Então, lá no escapamento sai o quê? Sai justamente aquela fumacinha. Lá no escapamento. Porque é o escape, é a exaustão. É por onde você joga fora o que já foi queimado. E acaba poluindo também, né? Então aqui nessa animação também você vê exatamente isso. Que você vai ter o primeiro passo, vai ser a admissão, vai entrar o ar em azul. Depois você vai ter o segundo passo, que vai ser a compressão, né? Então você joga ali no primeiro passo ar junto com o combustível. O bico injetor vai jogar combustível. 2, você
consegue fazer a compressão, então no 2 vai subir, como você está vendo. 3 é quando você vê o estalo aqui acontecendo. Ó. 3, estalo. Então, o que está acontecendo? A vela está acendendo. E quando acontece esse estalo, o que acontece com o cilindro? Ele vai ter o pistão descendo. E no 4, sobe. Então, você vai ter escapamento ali acontecendo. Vai escapar o ar sujo. Né? Sabia que a geladeira é um tipo de máquina térmica? Só que ela tem um propósito diferente. Assim como o ar-condicionado, ele quer gelar alguma coisa, algum objeto ou ambiente. No caso da geladeira, quando você compra, você comprou ali um pote de manteiga, tá? Qual a temperatura que está? Sei lá, 20 graus Celsius. Quando você coloca esse cara na geladeira ou no freezer, alguma coisa vai ter que roubar o calor dele. Concorda comigo? É assim que funciona, lembra? Para você poder diminuir a temperatura, você tem que tirar calor. Você vai roubar o calor. O calor vai ter que sair do mais quente para o mais frio. Então, se eu consigo fazer alguma coisa passar aqui, no caso, no ar que está dentro da geladeira, eu consigo esfriar o ar lá dentro, eu esfrio tudo. Então, como é que eu vou esfriar a manteiga ou o que for? Eu preciso esfriar o ar ali dentro. E como é que eu faço isso? Eu tenho que roubar calor desse ar, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente pegar ali um gás, tá? Esse gás, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir passar pela geladeira, freezer ou a geladeira, qualquer parte dela, e vai esfriar esse ar. Por quê? Porque a função dele é ser mais frio do que o ar ali dentro e ele vai roubar o calor desse ar. E vai roubar o calor do resto, por consequência. Quando esse ar ele esquenta, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer com que esse ar, esse gás, ele esfrie novamente, porque é um ciclo. Lembra? A máquina térmica sempre é um ciclo. Então, quando eu esfriar, ó, todo esse gás que estiver passando aqui, por onde está vendo aqui em cima, ele vai descer, vai passar pelo compressor, que vai pressurizar esse gás, e esse gás ele vai passar por um radiador. Sabe aquela coisa que você vê ali atrás da geladeira, que parece uma gradezinha, como está aqui na imagem? Então, isso é um radiador. Por que você vê um radiador? O carro também tem isso. Toda coisa que precisa esquentar tem um radiador. O computador também vai ter ali, você tem um processador. Ele tem um dissipador. O que é um dissipador do processador? Você tem a ventoinha em cima, é um radiador. O carro tem lá na frente dele um ventiladorzão e tem toda uma gradezinha ali. O que é aquilo? Radiador, que você tem de tirar o calor para poder manter o sistema de refrigeração sempre frio. Tá? Então o que você vai fazer aqui? Você vai pegar o calor todo que está aqui nesse gás que passou em alta pressão e vai tender a jogar fora. Você vai fazer com que ele entre em contato com o ar que está aqui ao redor, que é um ar mais frio do que vai estar aqui, e vai jogar ele fora. Tá? Então ele vai conseguir dar uma dissipada. Quando ele voltar aqui, quando ele passar de volta pela válvula de expansão, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente estar mais frio, vai continuar roubando o calor. Então, o princípio é um ciclo. O que você vai querer fazer? Você vai querer fazer um gás frio passar, roubar calor, descer, você vai esfriar esse gás que ficou quente, ele vai voltar a ficar frio e você vai passar ali de novo, vai ficar fazendo esse ciclo eternamente. Então é assim que funciona uma geladeira, que é uma máquina térmica. Então, por hoje é isso aí. Espero que tenha aprendido um pouco sobre máquinas térmicas. Até a próxima.